Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Desejo a todos um excelente novo ano parlamentar e vamos começar por apreciar um parecer relativo à substituição de uma senhora deputada. Para a leitura do parecer da 14ª Comissão, tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta que na reunião do dia 6 de setembro de 2023 foi observada a seguinte suspensão e substituição de deputado. Suspensão de deputada Cláudia Patrícia Quitério Bento, cumpre os requisitos legais, sendo substituída por André Pereira Cardoso Marques, com efeitos a partir do dia 1 de setembro, por um período de 180 dias, ou seja, até ao dia 27 de fevereiro de 2024. Preciso votar, Presidente. Muito obrigado. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Vamos passar agora à leitura do expediente. Peço um pouco de paciência, porque a criatividade parlamentar é grande, de maneira que o volume de informação que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha nos vai agora prestar é também grande. Faça favor. Antes do expediente. Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a dar conta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou que fosse retirado o projeto de lei 867/15/1, medidas urgentes para assegurar o pleno funcionamento das urgências e outros serviços dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, captar e fixar profissionais e garantir o acesso à saúde a toda a população. Peço desculpa, Sra. Presidente, Sra. Secretária, mas esqueci-me de pedir aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público, o efeito das férias ainda. Faça o favor, muito obrigado. Peço desculpa, Sra. Deputada. Tome-se, se faz favor, a leitura do expediente. O Grupo Parlamentar do Chega retirou o projeto de lei 860/15, primeira, que assegura aos mutuários do crédito à habitação a possibilidade de postecipar o pagamento dos juros. Proposta de lei número 100, da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a primeira comissão em conexão com a 7ª. Proposta de lei 107, da iniciativa do Governo, que deixa a 9ª comissão em conexão com a primeira. Proposta de lei 102, do Governo, que deixa a 6ª Comissão em conexão com a 11ª. Proposta de lei 103 do Governo, que deixa a 1ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de lei 855 da uma iniciativa legislativa de cidadãos, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de lei 861 do PCP, que deixa a 12ª Comissão. Projeto de lei 865 do Bloco de Esquerda para a 5ª Comissão. Projeto de lei 866 do Chega para a 1ª. Projeto de lei 868 do PAN para a 5ª. Projeto de lei 869 do PAN para a 7ª. 870 do PAN para a 11ª. 871 do Bloco de Esquerda para a 10ª, em conexão com a 13ª. 872 do Chega para a 1ª, 873 do Chega para a 5ª, em conexão com a 6ª. Proposta de resolução do Governo, que deixa a 2ª Comissão. Projeto de resolução 843 do PSD, que deixa a 10ª Comissão. 844 do PSD, que deixa a 6ª. 845 do PCP, que deixa a 6ª. 846 do PCP, que deixa a 6ª. Falta assinar. 847 do PCP, que deixa a 6ª. 848 do PCP, que deixa a 9ª.
849 do Chega, que deixa a terceira. 850 do PAN, que deixa a oitava. 851 do PAN, que deixa a 11ª. 852, uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, sobre a deslocação do Sr. Presidente da República à Polónia. 853 do Chega, que deixa a 10ª. 854 do Chega, que deixa a 13ª. 855 do Chega, que deixa a primeira. 856, a iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Sr. Presidente da República a São Tomé e Príncipe. 857 do PAN, que deixa a 12ª. 858, iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Sr. Presidente da República à Ucrânia. 859 do Chega, que deixa a primeira. 860, uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Presidente da República ao Canadá. 861, iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Presidente da República a Nova Iorque. 862 do Chega, que desce à 10ª. Terminei e agradeço a preciosa ajuda, Sr. Presidente. Muito obrigado. A senhora deputada Maria de Lourdes Rosinha vai agora fazer favor de ler uma declaração. Obrigada, Sr. Presidente. Nos termos do disposto número 5, no número 5 do artigo 195 do Regimento da Assembleia da República, declara-se caduco o processo relativo à apreciação parlamentar número 2/15 ao Decreto-Lei 50/2022, de 25 de julho, que estabelece o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, uma vez que as propostas de alteração apresentadas foram rejeitadas na Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, tendo o plenário sido informado do facto. Muito obrigado. Vamos passar agora à ordem do dia. O primeiro ponto da ordem do dia é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República número 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas. Passo a ler a mensagem do Sr. Presidente da República. A Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do artigo número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o Decreto número 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas, nos seguintes termos. 1. A emergência da crise habitacional, que afeta especialmente jovens e famílias mais vulneráveis, mas começa a atingir as classes médias, bem como a necessidade do aumento da oferta de imóveis para habitação, levaram o Governo há 6 meses a anunciar um ambicioso programa Mais Habitação, logo após recriar um Ministério para a Habitação. Esse programa integrava significativas medidas de simplificação administrativa, acolhidas noutro diploma da Assembleia da República que acabei de promulgar. Mas, sobretudo, aparecia aos olhos dos portugueses centrado em 5 ideias muito fortes. Primeira, o arrendamento forçado de casas de privados, de volutas, aumentando a oferta de habitação. Segunda, a limitação ao alojamento local, permitindo por essa via também aumento da oferta de arrendamento acessível. Terceira, o reforço do papel do Estado na oferta de mais casas, por si em colaboração com cooperativas, alargando o citado arrendamento acessível. Quarta, a disponibilização de estímulos públicos aos privados para fazerem aumentar a pretendida oferta. Quinta, medidas transitórias, entre as quais as limitações à subida das rendas durante o período de arranque e consolidação do programa. Tudo visando introduzir no mercado da habitação um choque rápido que acorresse à emergência, fosse visível até 2026, termo da legislatura, e permitisse travar a vertiginosa subida do custo da habitação, enquanto se esperava que os juros do crédito imobiliário, que oneram 1.200.000 contratos, cessassem a sua asfixiante subida.
2. A apresentação do programa Mais Habitação acabou por polarizar o debate em torno de 2 temas centrais, o arrendamento forçado e o alojamento local. Os efeitos foram imediatos. Primeiro, apagou outras propostas e medidas e tornou muito difícil um desejável acordo de regime sobre habitação, fora e dentro da Assembleia da República. Segundo, deu uma razão, justa ou injusta, para perplexidades e compasso de espera de algum investimento privado, sem o qual qualquer solução global é insuficiente. Terceiro, radicalizou posições do Parlamento, deixando a maioria absoluta quase isolada, atacada de um lado de estilo proclamatório, irrealista e porventura inconstitucional, por recair em excesso sobre a iniciativa privada, e do outro de insuficiência e timidez na intervenção do Estado. Logo a 9 de março me pronunciei sobre os riscos de discurso excessivamente otimista, de expectativas elevadas para o prazo, os meios e a máquina administrativa disponíveis e, portanto, de possível irrealismo nos resultados projetados. 3, 6 meses depois, o presente diploma, infelizmente, confirma esses riscos. Primeiro, salvo de forma limitada e com fundos europeus, o Estado não vai assumir responsabilidade direta na construção da habitação. Segundo, o apoio dado a cooperativas ou o uso de edifícios públicos devolutos ou prédios privados adquiridos ou contratados para arrendamento acessível implica uma burocracia lenta e o recurso a entidades assoberbadas com outras tarefas, como o Banco de Fomento, ou sem meios à altura do exigido, como o IRU. O arrendamento forçado fica tão limitado e moroso que aparece como emblema meramente simbólico, com um custo político superior ao benefício social palpável. Quarto, a igual complexidade do regime de alojamento local torna duvidoso que permita alcançar com rapidez os efeitos pretendidos. Quinto, o presente diploma, apesar das correções no arrendamento forçado e no alojamento local, dificilmente permite recuperar alguma confiança perdida por parte do investimento privado, sendo certo que o investimento público e social nele previsto é contido e lento. Sexto, não se vislumbram novas medidas de efeito imediato, de resposta ao sufoco de muitas famílias em face do peso dos aumentos nos juros e em inúmeras situações nas rendas. Sétimo, acordo de regime não existe e sem mudança de percurso, porventura não existirá até 2026. 4. Em termos simples, não é fácil de ver de onde virá a prometida oferta de casa para a habitação com eficácia e rapidez. É um exemplo de como um mau arranque de resposta a uma carência que o termo tornou dramática, crucial e muito urgente, pode marcá-la negativamente. Sem óbvia recuperação política a curto prazo, apesar do labor colocado na junção de várias leis numa e de certas ideias positivas diluídas pelo essencial das soluções encontradas. Isto é, tudo somado, nem no arrendamento forçado, nem no alojamento local, nem no envolvimento do Estado, nem no seu apoio às cooperativas, nem nos meios concretos e prazos de atuação, nem na total ausência de acordo de regime ou de mínimo consenso partidário, o presente diploma é suficientemente credível quanto à sua execução a curto prazo e, por isso, mobilizador para o desafio a enfrentar por todos os seus imprescindíveis protagonistas, públicos, privados, sociais e, sobretudo, portugueses em geral. Sei e todos sabemos que a maioria absoluta parlamentar pode repetir em escassas semanas a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode impedir ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos. Nestes termos, devolve-se em promulgação o Decreto nº 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acabei de a leitura. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste em declarações políticas. Para proferir a primeira declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Senhor Presidente, senhores deputados, o país tem hoje condições ímpares para baixar os impostos, ponto, parágrafo. São condições que não existiam com esta magnitude em janeiro de 2022 e que resultam, em grande parte, do imposto da inflação.
Recordo que em janeiro de 2022 a previsão da inflação era de cerca de 1,5% e acabou por ser de 7,4%. Os portugueses sentem-se esmagados pelo peso da carga fiscal que atingiu em 2022 máximos históricos. E mesmo em termos relativos, face à riqueza per capita, Portugal tem o 6º maior esforço fiscal da União Europeia. Para que os portugueses percebam, não é a mesma coisa pagarmos um café em Portugal ou um dinamarquês pagar um café na Dinamarca. É que, em face dos rendimentos de cada um, até para um dinamarquês, um café é mais barato do que em Portugal. O Governo, pela sua ação, tornou-se num bloqueio à gestão que os portugueses fazem da sua vida. O Governo prometeu, no Programa de Estabilidade, que baixaria o IRS no montante de 2.000 milhões de euros até 2027, isto é, 500 milhões em cada ano. Mas o Executivo Socialista omite que as condições existentes hoje, por força de uma arrecadação de receita muito superior ao estimado no Orçamento de Estado, vão já para lá das estimativas que apresentou. Por isso temos de reduzir já em 2023 pelo menos 1.200 milhões de euros. Repito, 2023. E porquê 2023? Porque o Estado está a arrecadar muito mais do que o que esperava em receita fiscal em 2023 e, se virmos, este ano a previsão era de que a receita de impostos aumentasse face a 2022 em 1.373 milhões de euros. Até julho, o aumento face ao mesmo período de 2022 já ascende a 2.607 milhões de euros. O acréscimo de receita nos primeiros 7 meses do ano é o dobro daquele que o Orçamento de Estado previa para a totalidade de 2023. Repito, em 7 meses entrou a mais nos cofres do Estado como acréscimo de receita o dobro daquilo que se previa para os 12 meses de 2023. Explicando de outra forma, nos primeiros 7 meses do ano cobraram-se mais 1.224 milhões de euros do que aquilo que se previa ser o acréscimo de receita de impostos em todo o ano de 2023. E no IRS, em particular. A previsão era de que o Estado, ao longo de todo o ano, cobrasse mais 436 milhões de euros do que o que cobrou em 2022. Até julho, e face ao mesmo período do ano passado, o aumento da receita de IRS já vai em 962 milhões de euros. Nos primeiros 7 meses do ano, o Estado já recebeu, por via da receita de IRS, uma quantia que excede o dobro daquilo que se previa a título de acréscimo de receita para os 12 meses de 2023. Se conservarmos o acréscimo de receita fiscal que estava previsto para todo o ano de 2023, sobram ainda 1.234 milhões de euros. Se esta sobra de dinheiro for usada para baixar os impostos, não fica beliscada num cêntimo, repito, só a previsão do aumento da receita fiscal, o saldo orçamental previsto e a redução da dívida programada. Assim porque haverá o Governo de decidir o destino dessa receita sem fazer justiça para quem pagou esses tributos para com a classe média. Não são os mais ricos, senhores deputados, são os portugueses que se esforçam por levar a sua vida com muito esforço e a fazer muitas contas, com os encargos que suportam com a habitação, com os custos de colocar os seus filhos a estudar na escola, com as contas do supermercado, com os livros e material escolar, o combustível para irem trabalhar, só para dar alguns exemplos. Senhor Presidente, senhores deputados, não nos podemos esquecer que entre a realidade que o Governo apresenta aos portugueses e as enormes dificuldades que estes estão a atravessar, vai uma grande distância. O Governo vangloria-se dos números do emprego, mas omite que metade da população ganha menos de 1.000 euros. Sabem quanto custa arrendar um T1 em Lisboa? Valores na ordem dos 1.100 euros. Quem aguenta? Este é o Governo da carga fiscal máxima e dos serviços públicos mínimos. Não há médico de família para todos, como prometeu o Governo. Algumas conservatórias têm de encerrar por falta de trabalhadores e até alguns serviços de finanças mantêm até hoje, inexplicavelmente, o atendimento ao contribuinte apenas por marcação prévia. É um país sem rumo, sem gestão, onde o Governo vai vivendo da cobrança de impostos e de alguma sorte. Sim, sorte. Porque nem os números do crescimento económico se devem ao Governo, mas sim ao esforço das empresas privadas e dos trabalhadores. E é este Governo que opta
por adiar qualquer medida eficaz para resolver os problemas da habitação. Ignora os alertas da oposição e frontalmente as recomendações do Sr. Presidente da República. E até o Banco de Portugal já vem alertar para o facto de milhares de famílias estarem em risco de gastar 50% do salário com a habitação. Soubemos também que famílias já canalizaram 600 milhões de euros das suas poupanças para abaterem no crédito à habitação e sabemos que a taxa de poupança atingiu mínimos históricos. Um país com salários baixos, com custo de acesso à habitação brutal e com poupança reduzida. Este é o imposto da marca socialista. E é por causa deste estado de sítio que muitos jovens têm saído do país, pois o elevador social deixou de funcionar em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, é por causa de tudo isto que o PSD teve a iniciativa de pôr o dedo na ferida e já no dia 20 de setembro iremos aqui discutir um pacote de redução de impostos. Queremos em 2023 devolver em IRS 1.200 milhões de euros e uma taxa de até 15% de IRS para os jovens. Não podemos compactuar com o facto do Estado estar a arrecadar esta receita sem fazer justiça para com os portugueses. O país não está em condições de adiar estas decisões. Já em 2022 o PSD tinha apresentado propostas para reduzir os impostos e o PS chumbou. Desafiamos por isso o Governo e a maioria que o suporta a vir a terreiro e aprovar estas medidas que beneficiam os portugueses. Esta não é uma luta partidária. Esta é uma luta pela justiça fiscal que a todos deveria unir, disse. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, senhores deputados, na retoma do ano político era importante não perdermos os últimos dias. O reparo que o Sr. Presidente da República, depois de vetar o programa Mais Habitação, fez ao Governo Socialista no Conselho de Estado. Segundo aquilo que veio ao público, Marcelo Rebelo de Sousa apontou ao desastre que foi a gestão do Partido Socialista do dossiê da TAP e António Costa ficou em silêncio. Em silêncio perante a TAP, em silêncio perante a corrupção, em silêncio perante a desastrosa gestão do país ao longo dos últimos meses. António Costa é agora o sustentáculo de um poder público que não tem mais feito do que desprestigiado e destruído Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa fez a crítica que todos aqui fizemos. A gestão da TAP foi um desastre, como um desastre foi a comissão de inquérito que aqui teve lugar neste Parlamento. António Costa, uma vez mais, ficou em silêncio. Mas não devemos esquecer que ao dia que nos reunimos aqui, temos muita coisa que apontar ao poder público em Portugal. Por força do Partido Socialista, do PSD e de outros, que não nos espantam, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a nova lei da droga. E era importante que aqueles que nas regiões autónomas nos ouvem e que têm enfrentado o flagelo da droga dia sim, dia não, soubessem que neste Parlamento houve quem se abstivesse e quem votasse a favor daquilo que foi a descriminalização das drogas sintéticas. Para nós, ao contrário de PS e PSD, não há dúvidas. Quem trafica droga, seja ela qual for, é na prisão que deve ter o seu lugar. Por isso, ainda bem que há uma campanha a decorrer na região autónoma da Madeira, que apesar de alguns não quererem que o Chega concorresse, o Chega lá estará, para mostrar que só há um partido que lutará contra a descriminalização das drogas sintéticas em Portugal. Sim, aquilo que muitas famílias sofrem como drama, aquilo que tantos homens e mulheres deste país sabem que foi a destruição dos seus filhos, das suas famílias, dos seus entes queridos, enquanto alguns enchiam o bolso do tráfico de droga. Este Parlamento que se uniu para dizer ao tráfico de droga amém, terá uma força de bloqueio a dizer que o tráfico de droga é atrás das grades que deverá ter lugar. Mas nem só de droga viveu este verão. Teve também o seu momento alto, com um Partido Socialista a dizer que vai reconfirmar o programa Mais Habitação aprovado neste Parlamento. Sim, o país viu os problemas que enfrentávamos. Famílias que não conseguem pagar a sua casa.
Um aumento de renda previsto 6,97% para o próximo ano. E o PS trouxe a solução que todos esperávamos. Arrendamentos forçados, contribuições sobre o alojamento local, mais impostos e o fim de licenças para os negócios. O Presidente da República, e bem, disse isto não é solução. E o PS, em vez de ter a humildade democrática de dizer isto não é solução, vamos reformular, não. Amparou-se no pior que a sua extrema-esquerda traz e disse vamos confrontar o Presidente, vamos confrontar o Parlamento e vamos confrontar o país para manter este programa. Senhor Presidente e senhores deputados, este programa não é mais habitação. Este programa não vai ajudar uma única família em Portugal a pagar a sua casa. Este programa devia se chamar Desastre de Habitação, porque é aquilo que o PS tem feito à habitação em Portugal. Nunca de tanto tempo. A habitação custou tanto em Lisboa, no Porto, no Funchal, em Braga. Nunca tanto, de tanto tempo. O arrendamento foi tão caro em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal. Nunca de tanto foi tão caro. E a culpa foi sempre do mesmo, do Partido Socialista em Portugal. Por isso, não nos peçam que venhamos com calma para o novo ano parlamentar. O Chega vem com tudo e vem com toda a força que tem, porque já que outros não fazem o seu trabalho, nós viemos mesmo este ano para acabar com o governo do Partido Socialista em Portugal. Senhor Presidente e senhores deputados, assistimos ontem penosamente e anteontem ao desfile do Sr. Ministro da Saúde em vários ecrãs do nosso território. Sorridente, brincalhão, até com alguma pitada de humor, o Sr. Ministro da Saúde continua a desfilar pelas terras de Portugal. Já os portugueses não têm a mesma sorte quando se deslocam a um hospital ou a um centro de saúde. Ontem, mais um idoso morreu no Hospital Beatriz Ângelo, enquanto esperava a sua transferência para o Hospital de Santa Maria. O mesmo facto que levou à admissão de Marta Temido enquanto Ministra da Saúde. Homens e mulheres do nosso país que pagam impostos e sustentam este tentáculo do Estado que não para de aumentar. Vêem-se sem portas abertas nos hospitais, sem médicos que os acolham e sem profissionais que os recebam, como que a dizer, arranjem-se como puderem. Senhor Presidente, se alguém deveria, neste momento, ter vergonha na cara de aparecer perante os portugueses, arrumar os seus papéis, fechar o seu ministério e ir-se embora, era o Ministro da Saúde, porque para nós, mais um idoso morto num hospital é mais uma pitada de vergonha para o governo do Partido Socialista. Só que, infelizmente, nem só na saúde, nem só na economia, nem só na habitação vai o país mal. O país anuncia-se com novas greves para o mês de setembro. E milhões de pais que querem os seus filhos nas escolas terão novas greves a iniciar o ano letivo, com o Ministro da Educação que se passeia por este Parlamento sem olhar para um único problema. Novas greves dos funcionários de Justiça, que só beneficiam o antigo Primeiro-Ministro, que enquanto nós aqui estamos a debater, continua tranquilamente na Ericeira a comer gelados e a beber cerveja. É este o país que temos. É este o país com o qual nós não concordamos. E é este o país contra o qual iremos lutar. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez alguns se riam e talvez alguns achem graça. Lá fora os portugueses não estão a achar muita graça de ver o PS a rir-se das desgraças dos portugueses. Mas as maiorias absolutas são como o vento que passa numa tempestade. Elas vão e elas vêm. Se há outros que não querem fazer frente, nós cá estaremos para apanhar os cacos que o Partido Socialista deixará neste país. Não esquecemos os funcionários judiciais em greve. Não esquecemos os professores em greve. Não esquecemos todos aqueles que neste momento apontam ao governo e dizem que queremos um país diferente. Não desesperem, não tenham medo. Nós, e só nós, seremos a vossa voz neste novo ano político que agora vai começar. Queria terminar, Sr. Presidente, porque sei que o meu tempo já está a terminar, dizendo o seguinte: neste novo ano que termina, neste novo ano que agora começa, temos que perder de vez a tentação de fazer fretes ao Partido Socialista. Falar em descidas de impostos, falar em descidas disto e daquilo sem nenhuma concretização só ajuda o partido do governo.
Da nossa parte, temos que ser claros. O Partido Socialista é hoje a maior afronta à nossa democracia e ao nosso regime democrático. É contra ele, só contra ele e por todos os portugueses que temos que nos levantar e que temos que lutar. Este país, o país socialista, vai acabar cedo ou tarde. Da nossa parte, uma moção de censura na próxima semana será o primeiro passo para o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Peço silêncio para ouvirmos o orador. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queremos hoje falar de futuro, queremos falar de ambição. Da ambição cuja cultura rareia em Portugal. Como se a ambição que outros povos cultivam com orgulho fosse delito ou pecado entre os portugueses. Como se não fosse legítimo ambicionar mais. Como se não fosse bom querer um país mais justo, mais próspero, mais livre. Como se não fosse desejável que cada um possa ambicionar subir na vida pelo seu mérito e pelo seu esforço. É tempo de deixarmos de desconfiar da palavra ambição. Sem uma visão ambiciosa, inconformada e exigente, as pessoas não progridem, as sociedades não se desenvolvem, os países estagnam e os problemas de sempre permanecem sem solução. Veja-se o que acontece hoje em Portugal, precisamente por esta falta de ambição que tem caracterizado a governação socialista. Ao invés de promover a ambição, os governos de António Costa só trouxeram degradação e estagnação. António Costa limita-se a gerir o que há, o que está e o que sempre será. Desperdiçou uma conjuntura única de uma forma imperdoável, o maior influxo de sempre de dinheiro europeu em Portugal. Hoje, o governo recebe mais de 1 milhão de euros por hora. E para quê? Para desenvolver o país? Para fazer as reformas estruturais há muito adiadas? Para mostrar aos jovens mais qualificados que vale mesmo a pena ficar aqui em vez de emigrarem para outros países onde o seu valor, o seu conhecimento e a sua ambição são realmente recompensados? Não, nada disto. Porque este governo PS é um governo sem ambição. Um governo que se contenta com pequenos remendos sem nenhuma reforma de fundo. Um governo incapaz de destacar o nosso país nos principais índices de prosperidade europeia e nos vai atirando para o fundo das tabelas de todos esses rankings. Um governo que desistiu de modernizar Portugal, um governo que não faz aquilo que promete. Prometeu justiça mais eficiente e o que temos? Tribunais encerrados e processos adiados e o sítio sempre a colapsar. Prometeu educação qualificada e o que temos? Mais um ano letivo a começar com alunos sem aulas, pais angustiados, professores desmotivados. Prometeu saúde para todos. E o que temos? Listas de espera mais longas para consultas e cirurgias. Mais de 1,5 milhão de portugueses sem médicos de família e parece que assim vai aumentar. Cidadãos que morrem à porta de hospitais por falta de atendimento. Prometeu aos jovens que teriam acesso à habitação e o que temos? Um Estado que nem o inventário do seu património consegue fazer e estrangula ainda por cima a iniciativa privada no setor que poderia dar mais oportunidades. Prometeu nacionalizar a TAP e também prometeu privatizar a TAP. Tudo e o seu contrário. Falhando sempre, antes e depois. E de caminho, esbanjou 3,2 mil milhões de euros aos portugueses e ainda nos tentou convencer que iríamos ver esse dinheiro de volta. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estes são apenas alguns exemplos. Quase a cumprirem-se 8 anos consecutivos da governação do PS ao comando de António Costa, os salários degradam-se, o poder de compra diminui, a qualidade de vida afasta-se dos padrões europeus. Inventem as desculpas que quiserem, mas António Costa não tem desculpa possível. Não quer reformar e é incapaz de gerir com o que tem. Recebe mais dinheiro que nunca, não só em fundos estruturais, mas também devido ao reforço das receitas fiscais por via da inflação. Além disso, dispõe de maioria absoluta neste Parlamento, o que não o impede de falhar absolutamente.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é este o país que sonhamos ou desejamos? É este o Portugal que os nossos filhos merecem? Não, de forma alguma. E é por isso que nós, na Iniciativa Liberal, não nos conformamos. Não cruzamos os braços. Na Iniciativa Liberal temos mais ambição. Temos a ambição de querer um Portugal melhor, de exigir um país que não veja partir muitos dos seus melhores talentos por falta de oportunidades reais, de exigir um Estado bem gerido em que o cidadão sinta retorno de cada cêntimo que paga de impostos. Sim, entendemos que é urgente devolver rendimentos às pessoas. Esta é uma das nossas bandeiras de sempre. Já defendíamos a redução e a simplificação do IRS quando mais ninguém falava disso. Mas propomos uma mudança a sério, não a descida suave que o Governo se prepara para anunciar com a técnica dos ilusionistas. Com o PS já se sabe, dão com uma mão e a seguir vão tirar com as duas. A Iniciativa Liberal é de longe o partido com maior ambição neste domínio. Queremos devolver 1.540 euros de rendimento anual a um casal que receba o salário médio bruto mensal, que em Portugal é hoje de 1.411 euros. Dinheiro devolvido aos cidadãos mais livres das amarras fiscais do Estado. Sim, o dinheiro é das pessoas, não é do Estado. Mais ambição também no âmbito da saúde, onde temos a ambição de criar finalmente um sistema universal de acesso, pondo fim aos dogmas ideológicos que o PS trouxe. No nosso projeto de lei de bases da saúde, propomos um sistema integrado, permitindo aos portugueses escolher a oferta que mais lhes convém nos setores público, privado ou social, com gestão muito mais eficiente, eliminação de desperdícios e diminuição de tempos de espera. Tudo regulado e avaliado por uma entidade independente. Uma saúde com menos Estado, mas em melhor Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a fiscalidade e a saúde são dois exemplos que hoje destacamos. Podíamos também falar de educação, de habitação, transportes, justiças, forças de segurança, forças armadas. Para a Iniciativa Liberal, ambição é a palavra certa e que nos distingue do PS e de tantos outros nesta casa. A ambição de querermos um país verdadeiramente europeu, um país que não anda a mendigar subsídios para assegurar a gestão corrente, um país capaz de devolver rendimentos às pessoas e em que estas não sintam que estão a empobrecer mesmo a trabalhar. Temos a ambição de ver Portugal a crescer, de construir uma alternativa política ao socialismo de António Costa. Este PS que se contenta com um Portugal diminuído, um Portugal pouquinho. Os portugueses merecem muito mais e vão conseguir muito mais. Temos essa convicção, temos essa ambição. Os portugueses sabem que com a Iniciativa Liberal haverá sempre uma alternativa com ambição para pôr Portugal a crescer. Muito obrigado. Muito obrigado. Para uma declaração política em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Hoff. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, começa setembro e regressam em força às nossas vidas os problemas que agosto para alguns tendeu a fazer esquecer. São pais e mães que não encontram lugar em creche para os seus filhos, são alunos que vão começar aulas sem professores, são professores que vão voltar a pegar nas malas e procurar uma nova escola, uma nova casa, paga a preço escândalo, o mesmo que ocorre nestes mesmos dias com muitos estudantes do ensino superior. São médicos e enfermeiros que vão regressar a hospitais onde tais são as dificuldades do SNS, trabalham como se estivessem em estado de guerra. São homens e mulheres que, quando vivem do seu salário ou da sua pensão de reforma, contam os dias para, depois de pagar o aluguer ou a mensalidade do banco, ver se o que resta é suficiente para comer, para pagar a luz, a água, o gás. A precariedade em que o atual governo, como vários dos anteriores, deixa de viver os serviços públicos tem muito a ver com a precariedade em que vive uma grande parte dos portugueses. Ela não cai do céu, não é culpa da pandemia ou da guerra, ela é mesmo da responsabilidade de quem governa e faz escolhas. A maioria absoluta permitiu fazer ver aos portugueses o que valem tantas juras que o PS faz de amor ao SNS e à escola pública, como se a falta de médicos e de professores não tivesse nada a ver com o seu governo. Tanta declaração sobre o direito de trabalho das mães, especialmente delas, e é o que se vê na falta de vagas em creches. Tanto desvelo pelos mais velhos e neste ano e meio quanto resistiu a subir as pensões, tarde e mal, sempre abaixo da inflação, obrigando às mais estapafúrdias regras para receber prestações sociais.
Começou outro setembro e continuamos sem creches gratuitas para todos, aliás, pura e simplesmente sem creches suficientes. Ao longo destes 6 meses em que aqui estive como deputado do PCP, perguntei vezes sem conta à Sra. Ministra do Trabalho como ia ser quando aqui chegássemos. Porque o Governo sabe que para abarcar todas as crianças até aos 3 anos é necessário duplicar o número de vagas disponíveis, passando das atuais 120 para 250 mil. E à nossa volta o que vemos é a peregrinação dos pais e das mães à procura de uma vaga, enquanto a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro se apressam a marcar a agenda das notícias com a promessa até 2026 de 26 mil novas vagas, que nem hoje estão disponíveis, nem nunca chegarão para satisfazer as necessidades. O PCP tem repetido que é preciso construir uma rede pública que, sem ela, não haverá nunca creche para todos, independentemente das condições socioeconómicas. A quem diz que isto não se faria do dia para a noite, nós recordamos que nunca se fará, se não se decidir fazer e começar o trabalho. Foi a mesma ladainha com a gratuitidade das creches e com tantas outras iniciativas do Partido Comunista, e hoje o Governo percebeu como, uma vez introduzida para alguns a gratuitidade, as famílias sentem ter direito a ela. A creche é absolutamente central no crescimento das crianças e é o estímulo decisivo à natalidade porque dá segurança no momento da decisão de ter o filho. A Ministra do Trabalho veio anunciar há dias que as crianças abrangidas pelo programa Creche Feliz deverão chegar aos 85 mil ainda este ano. O Governo é que ainda não explicou o que impede de garantir a gratuitidade a todas as crianças. Já. Do outro lado da vida, o quarto da população portuguesa com mais de 65 anos está especialmente exposto à degradação das condições de vida. Com pensões baixíssimas que hoje perdem rapidamente valor por causa do aumento do custo dos bens essenciais e da habitação, eles precisam, para garantir uma vida digna e com direitos, de uma rede pública de equipamentos de apoio social, incluindo necessariamente lares públicos, que também aqui o Governo se recusa a criar. Nas tarefas sociais do Estado, o Governo do PS continua a fazer mais do mesmo, a remediar, quase sempre mal, problemas que são estruturais, que se não resolvem com medidas pontuais. Esta não é uma discussão simplesmente política. Ela é uma discussão pela democracia. É aqui que se percebe se se promove ou não, como se estabelece na Constituição, e cito, o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. Da mesma forma, a escola pública não é um direito de todos quando centenas de milhares de alunos não têm aulas porque faltam professores. Foram governos do Partido Socialista como o atual que atacaram sistematicamente os professores na sua dignidade profissional, nos seus direitos, a começar pelo desrespeito assintoso na contagem do tempo de serviço. Atrair nestas condições jovens para a profissão docente é uma ilusão. E não dá para acreditar que quem assim atua não calculasse as consequências desta política. No ensino superior, hoje mesmo, agora, dezenas de milhares de novos estudantes deslocados procuram quartos, cada vez menos e cada vez mais caros, num quadro em que as residências públicas não cobrem mais do que 9% das necessidades. E os planos tardios, uma vez mais, do Ministério da Ciência para aumentar a oferta de alojamento, em 4 anos não prevêem mais do que vir a cobrir 13%. Para um jovem que entra no ensino superior, este é cada vez mais um critério central na escolha da formação. Para muitos, é o obstáculo que impede prosseguir estudos. Na saúde, há mais de 1.700.000 portugueses sem médicos de família, muitos sem serviços de urgência nos hospitais, sem consultas, sem cirurgias a tempo. Médicos e enfermeiros abandonam o SNS. Um médico do Serviço Nacional de Saúde faz uma média de 300 horas extraordinárias, o dobro do estipulado na lei, e o Ministro da Saúde vem propor o aumento do limite anual de trabalho extraordinário de 150 para 350 horas. É aos enfermeiros e aos médicos, não ao Governo, que com a sua greve, e refiro-me à greve dos médicos, que daqui saúde, tem cabido defender o SNS, como aos professores tem cabido defender a escola pública. Os serviços públicos são não só a dimensão real da fruição dos direitos sociais por parte de todos os cidadãos, eles são também uma condição essencial da construção da democracia social. Assegurando que áreas tão essenciais como a saúde, a educação, o cuidado das crianças e dos mais velhos, 2 das tarefas mais importantes da segurança social, não se transformam em puro negócio e em acumulação descarada de lucro nas mãos dos mais ricos, quer sob a forma de negócio para os grandes grupos económicos, quer sob a forma de juros imorais com endividamento à banca de quem mais precisa do apoio do Estado e do conjunto da comunidade. Permitam-me uma nota de despedida. Abandonarei dentro de dias o lugar de deputado e regresso à minha atividade na Universidade. Com gosto. Mesmo que saibamos bem que a democracia está longe de depender exclusivamente das instituições, e eu e o PCP acreditamos que a democracia se concretiza em muitas outras instâncias da vida e, portanto, também fora das instituições,
o trabalho dos e das deputadas num Parlamento tem um peso muito importante na qualidade da democracia. Na nossa capacidade de representar as pessoas, de representar o povo português. Nestes 6 meses, espero ter cumprido o meu mandato com empenho, paciência, espontaneidade e o entusiasmo que tem de caracterizar quem representa mulheres e homens que confiam no PCP, na esquerda a sério, para resistir à desdemocratização de Portugal e para 50 anos depois reconstruir a alegria de Abril. Agradeço a cordialidade de quem me foi cordial, a amizade de quem me concedeu, o profissionalismo admirável de quem trabalha nesta Assembleia. Agradeço especialmente aos meus camaradas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Bom trabalho e até sempre. Muito obrigado. Da minha parte tenho a agradecer, julgo que em nome de todo o Parlamento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Manuel Lofe, desculpa, e desejar-lhe um bom regresso à atividade profissional e académica. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, assistimos hoje ao que era anunciado. O desastre nas creches públicas ou privadas mostram a ineficácia e a falsidade da promessa do Governo. Creches felizes. Vagas para as crianças gratuitas nas creches, sem o ónus de ter o preço de que se paga atualmente, em que ter uma criança numa creche é mais caro do que tê-la no ensino superior. Desse ponto de vista, o Governo falhou. O Governo prometeu e não cumpriu. E basta ver os inúmeros casos que são relatados publicamente para perceber o desespero de dezenas de milhares de famílias. A Tânia percorreu 42 creches à procura de uma vaga. Não a teve. São tantas as Tânias por este país que mostram que o Governo não cumpriu o que prometeu. E não foi por falta de aviso. Em julho passado dizíamos à Sra. Ministra que não estava a ser capaz de dar corpo à promessa do Governo, que o Governo ia falhar e queria penalizar as famílias do nosso país. A Sra. Ministra dizia que estava tudo resolvido. E dos diversos casos que lhe foram apresentados, ela dizia, mas na app que o Governo criou, a app dizia que estavam lugares disponíveis. Mas as famílias consultavam a app e não havia app que desatasse a entrada na creche. Era mais uma parte do embuste. Prometiam vagas gratuitas, não há vagas sequer nas creches. Prometiam às famílias que iriam ser desoneradas deste enorme custo e não responderam a esta realidade. Prometeram e não cumpriram. Colocaram no desespero dezenas de milhares de famílias e esta é a realidade da governação do Partido Socialista. É mais uma das provas de que governar contra as pessoas tornou-se a marca deste governo. Quem não responde na primeira infância não sabe que está nessa falta de resposta a destruir a capacidade de nós construirmos um futuro melhor. Quem não responde à primeira infância também não está a dar resposta à falta de rendimento das famílias, porque é mais uma das formas de empobrecimento que existe no nosso país. Quem não responde à primeira infância sabe que está a promover a desigualdade de género, porque de tantos casos que nos têm chegados, são sempre elas, as mulheres, que são sacrificadas na sua carreira profissional por falta de resposta pública. E, no entanto, o Governo diz-nos que promove a igualdade. O Governo diz-nos que promove a melhoria dos rendimentos. O Governo diz-nos que promove as políticas para a primeira infância. Ora então, são palavras vãs, ocas, vazias, de quem não coloca nenhuma destas prioridades em cima da mesa, antes pelo contrário, não fez o que pode e o que poderia ter feito para garantir que estes problemas não aconteciam.
Por acaso o Governo promoveu a entrada de AMAs da Segurança Social para aumentar o número de AMAs disponíveis e, com isso, dar mais capacidade de resposta às famílias? Não. Pelo contrário, anda há anos a desvalorizar esta carreira e em guerra com as AMAs da Segurança Social. Por acaso o Governo garantiu que toda a capacidade disponível do país, a começar em primeiro lugar pelas autarquias, estava mobilizada para responder às famílias? Não. Este Governo, apesar de já estar alertado para esta situação, continua a impedir as autarquias de darem uma oferta pública, mesmo quando as próprias autarquias têm disponibilidade para o fazer, quando querem fazer, quando, por exemplo, autarquias do interior sabem que é um dos fatores para a fixação de população. Não. O Governo não só não cumpre as suas promessas, como é parte dos problemas que as famílias enfrentam. É este Governo que impede que as soluções sejam aplicadas. E isso acontece porquê? Porque é um Governo que não coloca as famílias, que não coloca a primeira infância, que não coloca quem trabalha em primeiro lugar. Porquê então que este Governo não faz? Porquê então que não faz sabendo que há disponibilidade das contas públicas? Há uma folga. Todos dizem há uma folga, há uma folga, há uma folga. Só não dão folga é às famílias. Só não dão folga é na primeira infância. Só não dão folga é na capacidade de criar problemas ao país. Pelo contrário, aí estão sempre de piquete, sempre garantindo que os problemas existem e que não nos deixam virar a página destas dificuldades. A folga orçamental é a demonstração de quem governa para Bruxelas ver, de quem aceita a desigualdade social que agrada a banqueiros e à elite económica e quem deixa para trás salários, quem deixa para trás quem tem uma família, quem deixa para trás quem trabalha. O Governo escolheu o seu lado. Sabe que tem quem o combate, sabe que tem quem lhe bate pé e sabe que o fazendo está a construir uma alternativa que não passa por este Partido Socialista que se virou contra as famílias, contra o país. Disse. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta reunião da Comissão Permanente marca o recomeço dos trabalhos parlamentares. Mas ainda estamos na primeira sessão, uma sessão que agora termina e que fica marcada pela guerra na Ucrânia e pelo surto inflacionista que penalizou a vida dos portugueses e da economia. Relembro que há um ano, na Comissão Permanente, o debate foi marcado pelo volume de apoios que o Estado estava a prestar aos agentes económicos. Passado um ano, sabemos que Portugal está aí entre os países que mais apoiaram as famílias no contexto da crise energética, ocupando o 5º posto de uma lista de 41 países. Segundo estimativas da OCDE, Portugal irá despender cerca de 4,8% do PIB em apoios às famílias e às empresas durante os anos 2022 e 2023. Estes apoios foram necessários dada a emergência social, mas foram também eficientes do ponto de vista económico. Em agosto, a inflação em Portugal fixou-se nos 3,7%. O nosso país apresenta a 8ª taxa mais baixa da União Europeia, abaixo da média dos países da zona euro. Segundo o Eurostat, Portugal tem a inflação mais baixa do euro em alimentos e bebidas. A inflação neste tipo de produtos desce desde abril, altura em que o IVA zero foi implementado pelo Governo, apesar das afirmações do líder do principal partido da oposição contra a medida. Disse Luís Montenegro a 18 de abril deste ano que o IVA zero tem impacto zero. Mais uma análise falhada. Se dúvidas houvesse, fica bem patente que seguir as ideias do PPD-PSD não dá bons resultados. Senhor Presidente, os indicadores económicos mostram a eficácia do rumo prosseguido pelo Governo. Portugal cresceu em 2022 6,7%,
Prevê-se que para 2023 o crescimento do PIB se situa entre os 2,4% e os 3%. O crescimento económico em Portugal em 2023 deverá superar as primeiras expectativas da generalidade das instituições. Este desempenho explica a baixa taxa de desemprego e é fundamental para garantir a redução da dívida pública e suportar os apoios às famílias e às empresas. Portugal é mesmo o 5º país da OCDE com crescimento mais elevado no primeiro semestre face ao final de 2022, prolongando o padrão consistente de convergência com a União Europeia. Em 2022, as exportações portuguesas representaram pela primeira vez mais de 50% do PIB. Portugal foi indicado por uma entidade independente como o 6º país que mais projetos de investimento direto estrangeiro captou, ultrapassando, vejam bem, senhores à nossa direita, a famosa Irlanda. No segundo trimestre deste ano, Portugal alcançou o maior número de sempre de trabalhadores, 4.979.000. Para além do emprego criado, o desemprego continua a descer. Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, temos menos 55.000 cidadãos no desemprego. A coesão social do emprego é um elemento central para um partido de esquerda. E é por isso que, desde 2015, com estas políticas, temos menos 700.000 portugueses em risco de pobreza e exclusão social. Só uma política de esquerda, de um partido verdadeiramente social-democrata, que tem as pessoas no centro, pode prosseguir estas políticas e alcançar estes resultados. É fundamental prosseguir a trajetória de aumento dos rendimentos. O aumento do salário mínimo e o aumento do salário médio, assegurando o objetivo do Governo de subir o peso dos salários no PIB, que, deve-se dizer, temos dados animadores. Desde 2019, Portugal teve a maior evolução do peso nos salários do PIB entre os países da OCDE, mais 1,8 pontos percentuais, sendo que a média europeia desceu 0,5 pontos percentuais. Estes resultados foram alcançados em diálogo com a comunidade, em diálogo com os parceiros sociais e, como diz a OCDE, o Acordo Tripartido de 2022 sobre salários e competitividade em Portugal demonstra como o diálogo social tripartido pode ser revitalizado para ajudar a garantir uma distribuição justa dos custos da elevada inflação. Mas há mais. Há a menor percentagem de trabalhadores a receber o salário mínimo desde 2016, sendo que o salário mínimo nacional aumentou desde 2015 mais de 50%. Com mais um dado particularmente relevante, pela primeira vez, temos uma aproximação entre homens e mulheres que recebem o salário mínimo, o que significa que combatemos as desigualdades, mas também as desigualdades de género, aproximando este rácio, igualando homens e mulheres. Senhores deputados, Senhor Presidente, senhores deputados, é necessário fazer cumprir o acordo de rendimentos. É necessário continuar a exercer uma maioria de diálogo. É necessário continuar a aplicar e a implementar a agenda do trabalho digno. E não gostaria de deixar de dizer hoje aqui duas notas. Para nós é particularmente irrelevante que este Parlamento tenha aprovado a agenda para o trabalho digno e que promova e que assim estejamos a promover a inclusão social. O número de trabalhadoras e trabalhadores domésticos triplicou desde a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno. Triplicou o número de trabalhadoras domésticas inscritas na Segurança Social desde a entrada em vigor da Agenda para o Trabalho Digno. Mas há mais. Há trabalhadores das plataformas digitais que estão a recorrer aos tribunais depois da aprovação da Agenda do Trabalho Digno para, sublinho, verem reconhecidos os seus direitos laborais. Ao contrário do que vaticinava a oposição, 2022 e 2023 foram anos de crescimento económico, de aumento de emprego, de aumento dos rendimentos e de redução da dívida pública. E é importante sublinhar que ainda há um ano, da bancada do PPD-PSD, a ir ver a ata, dizia um senhor deputado: o PS, o Governo, está a conduzir o país à bancarrota 2.0. Mais uma vez, agora vem pedir reduções rápidas de impostos. Para já.
é agora esta oposição PPD-PSD convertida, suspirava pelo diabo, agora promete a torto e a direito descidas de impostos, é caso para dizer, uma conversão sem ato de contrição. Mas bem-vindos à redução fiscal sobre o trabalho, depois de, durante 2 anos, andarem a dizer sucessivamente que essa não era a prioridade, que a prioridade era reduzir o IRC, o Imposto sobre as Empresas. Senhor Presidente, termino. Os resultados alcançados não devem toldar a nossa ambição. Devemos continuar a trilhar um rumo de crescimento justo e solidário. É por isso que no Programa de Estabilidade entregue em abril pelo Governo se prevê a redução do IRS. Essa redução e esse trabalho de fundo será realizado no quadro do Orçamento de Estado, conforme ficou prometido. Esta maioria atua com previsibilidade e equilíbrio. Certos partidos, ao arrepio do que prometeram há menos de 2 anos, entram agora numa espécie de leilão fiscal. Ignoram as boas práticas orçamentais e a lei travão e prometem reduções fiscais permanentes ao mesmo tempo que garantem contas certas. Desde 2015, houve um desdobramento de 5 para 9 escalões do IRS, que beneficiou essencialmente a classe média. Esta maioria acredita na progressividade fiscal e a classe média sabe bem quem está ao seu lado nos momentos de maior exigência. Foi esta maioria que se candidatou, prometendo aumentar o peso dos salários no PIB e aumentar a progressividade do IRS. Foi também por isso, ao contrário do que aconteceu com a oposição à direita, que merecemos a confiança dos portugueses e merecemos a confiança do povo português. Senhor Presidente, cumprir o compromisso eleitoral que assumimos, enfrentar o contexto exigente e exercer uma maioria de diálogo é o que nos norteia. Uma maioria de progresso, progressista e que conta com todos, que estará sempre, sempre ao lado dos portugueses para construir um futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar e desejar um bom regresso e uma palavra em particular ao senhor deputado Manuel Off, desejando um bom regresso à sua atividade profissional. Nestas declarações políticas de hoje, a crise habitacional tem marcado, de facto, a ordem do dia, seja por conta do aumento do custo de vida e a dificuldade de acesso ao arrendamento acessível, seja por conta das taxas de juros que continuam a aumentar e a asfixiar as famílias. No entanto, o parque habitacional público teme em não sair do papel e, ao invés do dito rolo compressor ser utilizado para não só dar início à obra, pelo contrário, continua parado a bloquear as alterações que tanta falta fazem para fazer chegar ajuda às famílias. Mas há uma crise habitacional em particular que o PAN hoje quer falar. Falo da crise da nossa casa comum. Ainda ontem o secretário-geral da ONU alertou para o facto de estarmos já em colapso climático, que o clima está a implodir mais depressa do que conseguimos aguentar, com fenómenos meteorológicos extremos a atingir todos os cantos do planeta. E, senhoras e senhores deputados, Portugal não só não está imune, como é um dos países que vai ser mais afetado pelos impactos das alterações climáticas. E da mesma maneira que se está a falhar na habitação, o cenário não é diferente no que respeita a garantir que as gerações futuras vão poder continuar a contar com uma casa comum habitável. A proteção e conservação dos valores naturais, como a floresta, os oceanos e a biodiversidade, são fundamentais para garantir a estabilidade climática e o futuro das próximas gerações. Algo que tem sido sustentado pela Academia, pela própria ONU e os seus relatores, pelos jovens que se manifestam e até já protestaram os Estados. E mais, pelo GISAPA, o Ministério do Ambiente, o próprio Governo, continuam a ignorar todos estes alertas e a promover políticas que põem em causa estes valores. Infelizmente, não faltam exemplos que demonstram o que se traduz na destruição anunciada do arvoredo no nosso país. Uma verdadeira ordem para abater em Portugal, através das mãos do Governo e por conta do simplex ambiental que foi aprovado e que vai liberalizar a construção de centrais fotovoltaicas sem atender a efeitos cumulativos ou à proteção ambiental.
Há centrais para todos os gostos e até centrais com nomes poéticos, mas quem perde são as árvores, a biodiversidade e, acima de tudo, todos nós. Bem sabemos que é urgente a transição energética para os modos de produção mais sustentáveis e de origem renovável. Mas quão verde e neutro é qualquer projeto se for feito à custa da destruição de habitats, de ecossistemas que levaram dezenas, centenas ou até milhares de anos a formar-se? Neste momento, à custa de 15 projetos de construção de centrais fotovoltaicas em análise no âmbito do processo de consulta pública, mais de 4.400 hectares de zonas naturais estão em risco de ser destruídas. Só para terem uma percepção, falamos de uma área equivalente à soma dos concelhos de Lisboa, Porto, Faro e Cascais. Seria o equivalente a contabilizarmos a área total de 586 vezes esta Assembleia da República. E as medidas de compensação deste tipo de projetos podem parecer muito bonitas no papel, mas não compensam nem têm em conta o estrago que é feito e o desequilíbrio que provocam nos ecossistemas essenciais à vida no curto e no médio prazo. E, senhoras e senhores deputados, quase um quarto destes 4.400 hectares de destruição da zona natural devem-se à central fotovoltaica de Santiago do Cacém, onde se vão abater nada mais nada menos do que 1,5 milhões de árvores. E muitas destas são árvores que são sobreiras e azinheiras. Em contrapartida, no caso da central de Cercal do Alentejo, esta destruição vai criar apenas uns fantásticos 4 postos de trabalho, sacrificando por completo não só o potencial turístico da região, a envolvente paisagística e ainda o turismo natureza. Em Estói, o Governo também permite a destruição de mais de 156 hectares. Em Ourique, a subia para o lado perante não só um projeto de central fotovoltaica muito perto de uma zona de proteção especial de Casto Verde que dá abrigo a espécies como a águia imperial, uma das aves de rapina mais ameaçadas da Europa e que está entre as mais raras do mundo e que temos o privilégio de ter no nosso país e com elevado estatuto de vulnerabilidade. Não podemos num dia proclamar a defesa não só da proteção da biodiversidade e gastar, e bem, milhares de euros na proteção do lince ibérico e depois contribuir para o fim de outras espécies e habitats igualmente em risco, como é o caso do lobo ibérico, ameaçado por projetos como o da mina do lítio em Montalegre, uma espécie protegida e fortemente ameaçada. Senhoras e senhores deputados, a conservação está ameaçada neste momento por várias dimensões, desde os interesses da pecuária, da caça, mais recentemente da própria intenção anunciada pela União Europeia de enfraquecer a proteção legal ao lobo ibérico, uma decisão de retaliação pelas mãos da Sra. Presidente Ursula von der Leyen, por mais que lamentemos aquela que foi a morte do seu pónei. Mas o PAN, como partido ambientalista e responsável que é, não demoniza as centrais fotovoltaicas, muito pelo contrário. Sabemos que sem energia de origem renovável não vamos atingir as metas da neutralidade climática, a que o país estava vinculado e de que o planeta precisa. Mas continuar com este tipo de política não é descarbonizar, é greenwashing. E as alternativas existem. Basta olhar para o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que criou um mapa com localizações de alternativa para a instalação de centrais fotovoltaicas, para os telhados dos edifícios públicos, áreas já betonizadas, para o património edificado, para as pedreiras inativas ou minas abandonadas, e vemos que não existe falta de alternativas, existe falta de vontade política. Mas, senhoras e senhores deputados, isto não é exclusivo do Governo PS. Olhemos para a Madeira, para o Governo PSD e a ameaça que impende sobre a floresta da Laura e Silva ou projetos megalómanos como o teleférico do Corral das Freiras. Senhoras e senhores deputados, vermos e olharmos para o sobreiro, a árvore nacional a desaparecer, não é poético, é trágico. E o mesmo podemos dizer em relação à demais natureza e biodiversidade. Foi o extrativismo que nos trouxe à crise climática e não será o extrativismo que nos levará a sair dela. E é o futuro das presentes e das próximas gerações que está em causa. E neste regresso de férias, deixo o apelo a que nesta nova sessão legislativa o Parlamento faça da preservação da natureza e da biodiversidade e do respeito pelos animais também a sua grande causa, porque ainda vamos a tempo de evitar o colapso climático que nos falava António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, e evitar que, por força das alterações climáticas, a ordem de despejo nos bata à porta. Mas para isso é preciso vontade, coragem política, é preciso a diferença e é preciso agir, e agir agora. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, cerca de 50 mil dos nossos jovens concidadãos entraram já na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior e na segunda fase, pelo menos mais cerca de 10 mil virão a entrar. Até ao ano de 2018, era sempre menos de metade da população portuguesa em idade de entrar na universidade que, de facto, acedia ao ensino superior, universidades e politécnicos. É um caminho extraordinário para um país que, no início da nossa democracia, tinha apenas proporções residuais e elitistas de população a entrar na universidade. Agora, com os números deste ano, começamos a aproximar-nos dos 2/3 da população em idade universitária que entra, de facto, ou que pode entrar no ensino superior, universidades e politécnicos. Nunca na história do nosso país isto aconteceu e deve-se muito à vontade do nosso povo como um todo, que após conquistar a democracia teve como um dos seus principais objetivos ter os seus filhos na universidade e no politécnico. No entanto, se este caminho é extraordinário, que lástima é que alguns destes e destas alunas percam a oportunidade de entrar na universidade, mesmo agora, no momento em que conseguiram o seu objetivo. Porque os custos são caros, porque o acesso à habitação está impossível, porque as propinas não foram ainda abolidas, porque o custo de vida está como nós sabemos. Que lástima que muitos destes jovens, alguns deles os primeiros das suas famílias a entrar na universidade, acabem por não concretizar ou por adiar por muito tempo o seu sonho. Para eles e elas e para o país como um todo, que perde com isso uma força de trabalho qualificada, a única que é capaz de nos fazer aproximar da economia do conhecimento de alto valor acrescentado de que o nosso país precisa. A universidade tem um ideal. E daqui, saudando aqueles e aquelas que entraram, quero falar-lhes desse ideal que é, no fundo, muito simples. O ideal da universidade é o ideal das ideias. É um privilégio enorme estudar naquela instituição onde se lecionam, onde se debatem, onde se discutem as ideias que demorámos milénios a desenvolver nos poucos anos que ali estivermos. Aproveito para saudar também o nosso colega Manuel Loff, que agora, ao regressar à universidade, vai regressar à sua casa. Sabemos bem que muitas vezes na universidade os professores que mais nos desafiam são aqueles de quem discordamos, que os alunos que mais nos desafiam são aqueles que não concordam connosco e aqui, concordando ou discordando, enquanto aqui estiveste, permite-me o tratamento assim informal, esta casa foi uma casa com mais ideias e as universidades são casas das ideias, ideias sobre como funciona a sociedade, ideias sobre como funciona a natureza, ideias sobre as próprias ideias e enquanto se aproveitar isso, tudo o resto vem por acréscimo. Até agora, Portugal tinha um caminho relativamente simples para cumprir em termos de ensino superior. Era tentar fazer o que outros já fizeram. Tentar chegar mais ou menos onde outros já tinham chegado, com séculos de atraso, é certo, mas fazê-lo no espaço de uma geração. Agora temos que trilhar outro caminho e é esse que nos falta. É inovar, é fazer diferente, experimentar aquilo que talvez em alguns outros países ainda não tenha sido testado. A universidade deve ser conhecimento, sobretudo, todo o conhecimento para todos e sempre que for preciso. 2/3 de jovens de idade universitária no ensino superior, universidades e politécnicos, não chegam. Nós devemos dar acesso à universidade a todos aqueles que a quiserem frequentar. Nós devemos mesmo pensar em transformar o 12º ano, que deixou de ter a sua utilidade como funil para o ensino superior, num ano zero universitário, onde toda a gente tenha pelo menos um pouco de experiência do que é o ensino superior, queira ou não continuar. Para que toda a gente, quando tiver 30 anos, 40, 50, quando precisar de refazer a sua vida, a sua carreira, tenha uma casa universitária ou no Politécnico à qual voltar. Nós temos que apoiar mais a investigação e não podemos dizer, como no fundo diz a atual Ministra, que quem quiser financiar a investigação deve principalmente pensar em fundos europeus. No momento ainda frágil em que se encontra a investigação em Portugal, minada por uma precariedade que ainda não conseguimos enxutar bem longe disso, nós temos que financiar a investigação. Nós não podemos ter uma universidade que se foca apenas naquilo que dá lucro e que esquece completamente as humanidades. Eu ainda não ouvi a atual Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sequer mencionar as humanidades durante o seu mandato e isso é uma causa de enorme preocupação.
Nós precisamos de ideias novas para casas velhas. Eu creio que toda a gente aqui na Assembleia da República concordou, aliás, aprovou por unanimidade, quando o LIVRE propôs que quartéis fossem transformados em residências universitárias. No entanto, ouvimos da parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que não era preciso ir por aí porque os estudantes não querem residir em camaratas. Eu fiquei, confesso, espantado porque jamais me tinha passado pela cabeça que essa adaptação fosse simplesmente pôr estudantes em camaratas e que houvesse muito mais a fazer para aproveitar o extraordinário património que temos no centro das nossas cidades e que pode ser renovado para os estudantes universitários. Mas eis-se não quando, no dia 30 de agosto, o próprio governo do nosso país anuncia com alguma pompa no seu site oficial que as pousadas da juventude reforçam a oferta de alojamento estudantil a preços entre 200 e 300 euros para quartos duplos ou múltiplos, ou seja, camaratas. Em que é que ficamos? Então, se afinal isto era possível e não era desdouro para o Ministério, por que é que não avançámos com a transformação, com a renovação dos quartéis em residências universitárias? Porque é que a discussão do modelo de financiamento das universidades continua a ser feito à porta fechada, ainda não passou por este Parlamento? Nós ouvimos colegas nacionais e estrangeiros universitários dizerem-nos que foram consultados pelo Ministério sobre o modelo de financiamento, mas os deputados e deputadas desta Casa ainda não foram. É preciso um tripé de financiamento que tenha uma parte que venha da atividade económica, através das empresas e do IRC, como noutros países do mundo, para financiar um fundo estratégico de desenvolvimento do ensino superior, para os laboratórios, as bibliotecas, os projetos a longo prazo. É preciso uma parte do Orçamento Geral do Estado que assegure as despesas de funcionamento e é preciso um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para as bolsas, para as residências, para as refeições e para, finalmente, acabar com as propinas. Portugal tem condições ímpares para o ensino superior e para a investigação. Não só nacional, mas também estrangeira, para atrair estudantes e investigadores estrangeiros e até instituições de ensino superior que aqui queiram fazer centros de estudo. Mas, tal como no ideal universitário, em primeiro lugar, temos que respeitar esta busca das ideias pelas ideias, esta busca do conhecimento, todo o conhecimento, para todos, sempre que for preciso. Se o fizermos, tudo o resto virá por arrasto. Aquilo que temos até agora deste mandato do Governo deixa-nos muito apreensivos acerca do que falta construir deste caminho. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos assim o ponto relativo às declarações políticas e passamos às votações. Peço aos serviços que abram o registro de verificação de quórum. E as senhoras e senhores deputados para se registarem. O deputado Jorge Paulo Oliveira não conseguiu registar-se. Está em curso ainda. Foi substituído, portanto, foi substituído e os substituídos não aparecem aqui, mas já está tratado com os serviços. Ok, muito bem. Tem informação de que está tudo tratado. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faça favor. Eu penso que o Sr. Deputado Bruno Aragão substituiu e nós demos informação, o deputado Porfírio Silva, e não se conseguiu registrar. Os casos de substituições de deputados estão identificados pelos serviços e estão devidamente registados. Muito bem, podemos então primeiro acabar com a campainha, até o dia em que acabemos definitivamente com a campainha. Segundo, peço então aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum. Vamos passar então às deliberações. Projeto de resolução número 852 do PAR sobre a deslocação do Presidente da República à Polónia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 856 do PAR, deslocação do Presidente da República a São Tomé e Príncipe. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 858 do PAR, deslocação do Presidente da República à Ucrânia. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e deputados únicos, à exceção do grupo parlamentar do PCP, que votou contra. Podemos agora votar os dois projetos de resolução restantes. Julgo. Projeto de resolução número 860 do PAR, deslocação do Presidente da República ao Canadá, e projeto de resolução número 861 do PAR, deslocação do Presidente da República a Nova Iorque.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assim encerramos a reunião da Comissão Permanente. A próxima sessão é a sessão plenária do dia 15 de setembro, que inaugura a segunda sessão legislativa. Muito bom trabalho até lá.